No episódio anterior, vimos como Tesla construiu a torre de Wardenclyffe para transmitir energia sem fio pelo planeta e como o financiamento foi cortado antes que ele chegasse lá. Mas encerramos com uma pergunta que muitos dos nossos inscritos já haviam levantado nos comentários. E se Tesla não estava inventando isso do zero? Se ele estava redescobrindo princípios que uma civilização anterior já havia dominado e codificado em pedra há mais de 4.000 anos. Hoje vamos explorar a conexão mais perturbadora de toda a série, os números 3, 6 e 9, a geometria das pirâmides e a ionosfera terrestre. E ao final deste episódio, você vai entender por que Tesla disse que quem conhece esses 3 números tem a chave para o universo. Antes de começar, eu preciso te dizer uma coisa. O que você vai ver hoje é baseado em matemática real, em física verificável e em registros históricos documentados. Não é teoria da conspiração. É uma série de coincidências tão precisa que a palavra coincidência começa a perder o sentido. A citação de Tesla sobre os números 3, 6 e 9 é real e documentada. Se você soubesse a magnificência dos números 3, 6 e 9, teria a chave para o universo. Tesla era obcecado por padrões numéricos e especificamente pelo comportamento do número 3 e seus múltiplos em sistemas eletromagnéticos. Ele observou que quando você dobra qualquer número e segue a sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32, os dígitos resultantes nunca incluem 3, 6 ou 9. E quando você soma os dígitos de qualquer potência de 2, o resultado é sempre redutível a 1, 2, 4, 5, 7 ou 8, nunca a 3, 6 ou 9. Para Tesla, isso indicava que 3, 6 e 9 formavam uma dimensão separada da matemática, uma camada diferente da realidade numérica. Essa observação de Tesla antecipou o que hoje chamamos de matemática de vórtice, um sistema desenvolvido pelo matemático Marco Rodin a partir das mesmas intuições. Na matemática de vórtice, os números 1, 2, 4, 8, 7 e 5 formam um ciclo contínuo, enquanto 3, 6 e 9 formam um eixo perpendicular que governa o ciclo. Esse eixo 369 aparece em fenômenos físicos reais, na estrutura do DNA, nos padrões de crescimento das plantas e nas proporções das ondas eletromagnéticas. E aqui começa a conexão com as pirâmides. A geometria da Grande Pirâmide de Gizé incorpora esses padrões com uma precisão que desafia qualquer explicação casual. Veja isso. A margem de erro é 0, segundo o scanner. É inacreditável. Isso muda tudo o que pensávamos saber. Não estamos falando de aproximações. Estamos falando de precisão matemática que a engenharia moderna tem dificuldade de reproduzir com equipamentos contemporâneos. Eu sei que estamos em terreno que mistura matemática, arqueologia e física. E eu quero ser claro. Cada número que você vai ouvir neste bloco foi verificado. A precisão das pirâmides não é interpretação, é medição. Os números estão lá. A questão é o que eles significam. A Grande Pirâmide de Gizé tem 138 metros de altura e sua base mede 230 metros de lado, com uma precisão de alinhamento com o norte geográfico de apenas 0,05 graus. Se você dividir o perímetro da base pelo dobro da altura, obtém π com precisão de 4 casas decimais, numa estrutura construída mais de 2.000 anos antes de π ser formalizado. A razão entre a altura e o lado da base é a razão áurea, φ, o mesmo número que aparece na espiral de Fibonacci, nas conchas do mar e nos braços das galáxias. O interior da Câmara do Rei, revestido de granito rosa, ressoa em frequências específicas quando qualquer som é produzido dentro dela, como uma câmara de ressonância acústica. O granito usado na Câmara do Rei contém quartzo, um mineral com propriedades piezoelétricas, capaz de converter pressão mecânica em eletricidade. A pirâmide está construída sobre um lençol freático subterrâneo, e a água circulando sob pressão pelos canais de granito poderia gerar corrente elétrica por piezoeletricidade. O pesquisador Christopher Dunn
documentou a hipótese de que a Grande Pirâmide funcionava como uma usina de energia, não como um túmulo de Faraó. Agora vem a conexão que deixou pesquisadores sem resposta. As proporções da Torre de Wardenclyffe e as proporções da Grande Pirâmide são matematicamente relacionadas. A Torre de Wardenclyffe tinha 57 metros de altura e uma cúpula esférica no topo, proporções que refletem a razão entre a altura e a base da Grande Pirâmide. Ambas as estruturas se estendiam para baixo tanto quanto para cima, a pirâmide com câmaras subterrâneas, a torre com seu poço de 36 metros no lençol freático. Ambas usavam a terra como parte do circuito, a pirâmide sobre o lençol freático, a torre com contato direto com a água subterrânea para aterramento. E ambas apontavam para cima para a ionosfera como o receptor ou condutor da energia que gerariam ou transmitiriam. Eu quero ser honesto sobre algo. Nenhuma dessas conexões prova nada definitivamente. Mas quando você tem 5, 6, 7 paralelos matemáticos e arquitetônicos entre duas estruturas separadas por 4.500 anos, em algum momento, a palavra coincidência para de fazer sentido. A ionosfera terrestre é uma camada da atmosfera entre 60 e 1.000 quilômetros de altitude, carregada de íons e elétrons livres, essencialmente um condutor elétrico natural. A cavidade entre a superfície da Terra e a ionosfera funciona como uma câmara de ressonância, exatamente como a câmara do Rei na pirâmide, mas em escala planetária. A frequência de ressonância dessa cavidade é de 7,83 Hz, a chamada ressonância de Schumann, e Tesla havia identificado esse valor décadas antes de Schumann. Agora, a frequência de ressonância acústica da Câmara do Rei na Grande Pirâmide é medida em múltiplos de... Você adivinhou, 3, 6 e 9 Hz. A pirâmide ressoa em harmônicos de 3, 6 e 9. A ionosfera ressoa em 7,83 Hz, que se reduz digitalmente a 9. E Tesla disse que 3, 6 e 9 eram a chave para o universo. 3 sistemas completamente diferentes, separados por milênios, convergindo para os mesmos números. Isso é o que Tesla chamou de padrão, e o que os construtores das pirâmides podem ter entendido primeiro. A Grande Pirâmide não é a única estrutura ancestral que incorpora esses padrões matemáticos, e isso torna a conexão com Tesla ainda mais perturbadora. Stonehenge, na Inglaterra, está alinhada com os solstícios com precisão astronômica e suas proporções internas seguem razões que incorporam o número 3 e seus múltiplos. Teotihuacan, no México, tem uma avenida principal cujo comprimento, dividido pela largura das pirâmides principais, produz a razão áurea com precisão de 3 casas decimais. Machu Picchu, no Peru, está posicionado em coordenadas geográficas que produzem relações matemáticas com outros sítios sagrados ao redor do mundo, incluindo Gizé. Angkor Wat, no Camboja, foi construído para espelhar a constelação de Draco no céu, e suas proporções incorporam Pi e a razão áurea da mesma forma que a Grande Pirâmide. Estruturas sem contato entre si, em continentes diferentes, usando os mesmos princípios matemáticos nas mesmas proporções. Isso não é casualidade. É conhecimento compartilhado. Os registros mostram que Tesla tinha extensa biblioteca sobre civilizações antigas, geometria sagrada e tradições filosóficas, não como crença, mas como fonte de dados. Ele estudou os escritos herméticos, textos atribuídos à tradição egípcia antiga que descrevem princípios de ressonância, vibração e transmissão de energia. Em seus diários, Tesla fazia referências frequentes ao conceito de que a natureza não esconde seus princípios, ela os revela em todas as escalas simultaneamente. Isso é o princípio hermético da correspondência, codificado na geometria das pirâmides como mapa do cosmos e como instrução de engenharia ao mesmo tempo. Tesla nunca afirmou publicamente que estava redescobrindo tecnologia antiga, mas seus cadernos sugerem que ele acreditava estar seguindo um caminho que outros haviam trilhado antes.
Sabe o que me fascina nessa parte da história? Tesla era um cientista rigoroso, o homem que domou o Niágara. Ele não acreditava em coisas sem evidência. Se ele estudava textos herméticos e geometria egípcia, era porque encontrava lá padrões matemáticos reais que ressoavam com o que ele estava descobrindo no laboratório. A questão central deste episódio não é se as pirâmides eram usinas de energia. É se Tesla acreditava nisso e se isso influenciou seu trabalho. A resposta honesta é provavelmente sim. As evidências matemáticas são precisas demais para serem ignoradas por um homem com a mente de Tesla. A história da ciência está cheia de redescobrimentos. Casos em que uma intuição moderna levou à redescoberta de um princípio que civilizações anteriores já aplicavam. O que tornaria o caso de Tesla único é a escala. Ele não estaria redescobrindo uma técnica cirúrgica, estaria redescobrindo um sistema de energia planetário. Se isso for verdade, se os construtores das pirâmides dominavam a transmissão de energia por ressonância com a ionosfera, então a história que nos ensinaram está incompleta. Os números 3, 6 e 9 não são magia. São padrões matemáticos reais que aparecem em sistemas eletromagnéticos, em geometrias ancestrais e na ressonância planetária. Se Tesla o chamou de chave para o universo, talvez seja porque ele havia encontrado, em laboratório, o que os egípcios codificaram em pedra há milênios. Próximo episódio, vamos deixar a antiguidade de lado por um momento e mergulhar no experimento mais dramático da carreira de Tesla. Um dispositivo do tamanho de um chapéu-coco que quase derrubou um prédio inteiro em Manhattan e que a polícia de Nova York chamou de máquina dos infernos. Conta nos comentários. Você acha que as pirâmides eram usinas de energia? E se você ainda não assistiu o episódio 1, o link está na descrição. Deixa o like, inscreve-se no Foco Total 72 e ativa o sininho. O episódio 3 vem aí e esse vai ser o mais dramático da série. Até lá!